Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos ver intervalo de confiança para as diferenças entre duas médias. Na aula passada, nós vimos a relação entre teste de hipótese e intervalo de confiança para a média. Hoje, nós vamos ver para a diferença entre duas médias, que é o que a gente utiliza como base para ver se há diferença entre duas amostras, entre duas populações, em relação a determinada variável. Então, como objetivo da nossa aula, nós vamos aprender a construir um intervalo de confiança para a diferença entre duas médias com variância conhecida. E vamos aprender a construir um intervalo de confiança para a diferença entre duas médias com variância desconhecida, porque existem diferenças. Para a variância conhecida, nós vamos utilizar a distribuição normal padrão. Para a variância desconhecida, nós vamos utilizar a distribuição T de Student. Então, vamos lá. Quando a gente tem variância conhecida, vamos supor que a gente considere uma amostra aleatória X e uma amostra aleatória Y, tá? Cada uma de tamanho NX e NY, com distribuição normal e médias e variâncias conhecidas, variâncias populacionais no caso, tá? Então, as nossas variáveis X e Y vão ter distribuição normal com média μ, variância sigma ao quadrado dividido por n, tá? Então, as nossas diferenças, por exemplo, y menos x, também vai ter uma distribuição normal, com média das diferenças entre as médias populacionais, e a variância igual a variância de x dividido pelo n de x, mais a variância de y dividido pelo n de y, tá? Então, nós temos aí essas informações. Assim, nós temos que Z, ela vai ficar da seguinte maneira. Z é a nossa distribuição normal padronizada, né? O nosso valor da distribuição normal padronizada. Vai ficar igual a diferença das médias amostrais menos a diferença das médias populacionais, dividido pela raiz da variância de x, dividido por n, mais a variância de y dividido por n, com uma distribuição normal, com média 0 e variância 1, tá? Essa é, então, a nossa distribuição normal padronizada. A gente sabe que a probabilidade de uma variável z tomar valores entre menos z alfa sobre 2 e mais z alfa sobre 2 é de 1 menos alfa, que é o que a gente chama de nível de confiança. E nós podemos obter esses valores menos z alfa sobre 2 e mais z alfa sobre 2 na nossa tabela da distribuição normal padrão, que nós já vimos, tá? E aí o nosso intervalo de confiança, ele vai ser construído da seguinte maneira. Nós sabemos lá, né, da probabilidade de menos z alfa sobre 2 ser menor ou igual a z, e z menor ou igual a z alfa sobre 2 positivo, né? E aí a gente tem lá o nosso intervalo de probabilidade de 1 menos alfa, tá? Substituindo o valor z por aquele valor que a gente definiu, que era a diferença das médias amostrais menos a diferença das médias populacionais dividido pela raiz quadrada da variância de x dividido por n, mais a variância de y dividido por n, nós temos lá o nosso nível de confiança 1 menos alfa, tá? Então, a gente substituiu e aí nós temos aí o intervalo de confiança. Aí, isolando a média verdadeira da população X menos a média verdadeira da população Y, nós temos o seguinte intervalo de confiança definido, tá? A probabilidade em relação ao nosso intervalo de confiança, tá? Nós podemos escrever o intervalo de confiança da seguinte forma, né? O nosso intervalo de confiança da média verdadeira X menos a média verdadeira Y com um nível de confiança de 1 menos alfa é igual à diferença entre as médias amostrais menos o valor z alfa sobre 2, né, que é o nosso valor tabelado, vezes a raiz quadrada
da variância de x dividido pela variância de y mais a variância de y dividido pelo n de x, tá? Variância de x dividido pelo n de x mais variância de y dividido pelo n de y, tá? Aí aqui a gente só troca o sinal, né? A diferença entre as médias amostrais mais z, né? Que é o nosso valor tabelado, dividido pela raiz da variância de x dividido por n mais a variância de x dividido por n, y. E aí nós tiramos a conclusão que se nós pudermos repetir o experimento e coletarmos os dados em aproximadamente 100 vezes, 1 menos alfa por cento das vezes, a diferença das médias populacionais estarão no intervalo encontrado, ok? Então, né, quando a gente tem, nesse caso que a gente viu até agora, com variância populacional conhecida, mas é muito difícil conhecer as variâncias populacionais. Então, para encontrar o intervalo de confiança da diferença entre duas médias, nós utilizamos as variâncias amostrais no lugar da variância populacional, e em vez de utilizarmos a distribuição normal padrão, nós utilizamos a distribuição T de Student, tá? Então, nós utilizamos aí o valor da variância amostral de x e o valor da variância amostral de y para nós encontrarmos o nosso intervalo de confiança, tá? Utilizando aí a distribuição T de Student, né? Supondo que a gente tem duas amostras aleatórias de x e de y com distribuição normal, tá? É importante que a gente leve em consideração que as amostras devem ter distribuição normal com variâncias iguais, tá? Nesse caso aqui, nós estamos vendo casos com variâncias iguais e desconhecidas. Nós temos a variável aleatória t, com distribuição t de Student, com n de x mais n de y menos 2 graus de liberdade, tá? Então, nós temos aqui o t sendo representado como a diferença das médias amostrais menos a média populacional, dividido por SP. O que é SP? O SP é a variável conjunta das duas variáveis, tá? Vezes a raiz de 1 dividido por n mais 1 dividido por ny, tá? Com uma variável aleatória t, com graus de liberdade nx mais ny menos 2 e alfa sobre 2, que é o nosso nível de significância alfa sobre 2, tá? E como que a gente encontra essa variância conjunta, esse SP que está ali na forma? O SP vai ser igual a raiz quadrada de n de x menos 1 vezes a variância de x mais ny menos 1 vezes a variância de y, dividido pelo n de x mais o n de y menos 2, que é o nosso grau de liberdade, tá? Então, aqui é a nossa tabela T de Student, nós vamos encontrar os valores na tabela, os valores tabelados, da mesma forma como nós vimos lá no intervalo de confiança para a média com variância populacional desconhecida. Então, aqui na primeira coluna nós temos os graus de liberdade e aqui o nível de significância alfa dividido por 2. Então, vamos cruzar aí os valores e encontrar o valor tabelado. Utilizando a tabela da distribuição T de Student com o grau de liberdade que a gente pode chamar de A, que é o n de x mais o n de y de menos 2, nós temos os graus de liberdade e obtemos aí o valor t com graus de liberdade alfa sobre 2, tá? E aí nosso intervalo de confiança vai ser construído da seguinte maneira. Nós temos, né, os valores padrão, né, que menos t a alfa sobre 2 é menor ou igual a t, e nós temos que t é menor ou igual a mais t a alfa sobre 2, com o nível de confiança 1 menos alfa. Então, a probabilidade de estar nesse intervalo vai ser 1 menos alfa, que a gente vai determinar 0,95 ou 0,99, vai depender dos diversos experimentos que a gente estiver realizando, tá? A gente substitui o valor de t por aquele valor que a gente definiu, né, anteriormente,
que é a diferença das médias amostrais menos as médias populacionais, dividido pela variância conjunta, vezes a raiz quadrada de 1 menos n de x, mais 1 menos n de y, tá? Que vai estar no intervalo de confiança de menos t a mais t, com o nível de confiança 1 menos alfa, a gente tem aí a nossa probabilidade do intervalo de confiança. Então, reescrevendo aí, isolando a média de x e a média de y, nós temos aí o seguinte intervalo de confiança. O limite inferior do intervalo de confiança vai ser igual a menos as diferenças entre as médias amostrais, menos o valor tabelado, vezes a variância conjunta, vezes a raiz de 1n de x mais 1n de y, tá? Ou o limite inferior vai ser a média de x menos a média de y, a diferença entre as médias amostrais, mais o valor tabelado, vezes a variância conjunta, vezes a raiz de 1 dividido por nx mais 1 dividido por ny, que temos aqui o nosso nível de confiança, a nossa probabilidade do intervalo de confiança. Então, podemos definir o intervalo de confiança da seguinte forma, que o intervalo de confiança da diferença das médias populacionais com o nível de confiança 1 menos alfa vai ser igual à diferença das médias amostrais menos o valor tabelado vezes SP vezes a raiz de 1 dividido por n de x mais 1 dividido por n de y, até a diferença das médias amostrais mais o valor tabelado t vezes a variância conjunta vezes a raiz de 1 dividido por n de x mais 1 dividido por n de y. Tá? Então, nós temos aí o intervalo de confiança definido. E aí nós podemos afirmar que se pudéssemos construir uma grande quantidade de intervalos de confiança, das diferença das médias verdadeiras com o nível de confiança 1 menos alfa, todos baseados em amostra de tamanho nx e ny, em torno de 100 vezes 1 menos alfa por cento delas conteriam a verdadeira diferença das médias populacionais. Tá? Então, nós podemos definir dessa forma o intervalo de confiança. E vamos ver um exemplo. Um pesquisador está avaliando os pesos de adolescentes de 2 escolas. Tá? Assim sendo, foram pesados 10 alunos de cada uma delas. Os pesos em quilogramas observados foram: então, nós temos aí o peso de 10 alunos da escola A e o peso de 10 alunos da escola B. Na escola A, nós temos 56, 56, 44, 56, 52, 51, 53, 50, 51 e 58. Na escola B, nós temos 63, 58, 55, 55, 57, 58, 68, 58, 58 e 65. Tá? Então, nós temos aí os pesos. Considerando os dois grupos como amostras aleatórias de 2 populações independentes e normalmente distribuídas, determine um intervalo de confiança de 95% para a verdadeira diferença das médias populacionais dos dois grupos. Tá? Então, nós não conhecemos a média populacional das escolas, tá? Não conhecemos aí as médias, mas temos uma noção de que essas médias aí são parecidas e também não temos os valores de variância. Tá? Nós conhecemos o N da amostra, tanto da amostra da escola A quanto da amostra da escola B, que é igual a 10, o N é igual, no caso. Nós conseguimos calcular a média e a variância, tá? Então, já tenho aqui calculado, nós calculamos essa média e essa variância. Assim como nós calculamos lá no primeiro semestre, a média, nós somamos todos os termos e dividimos pelo número de observações, que nesse caso é 10, tá? E a variância é a somatória de cada uma das observações menos a média elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Tá? Então, nós temos aí os valores da média da escola A, que é 52,7, e a média dos valores da escola B, 59,5. Tá? A variância é 16,68 kg ao quadrado e 18,94 kg ao quadrado para a escola B. Tá?
nós queremos inferir sobre a diferença entre as médias, tá? X menos y. Então, nós temos aí que x menos y é igual a um valor negativo de menos 6,80, tá? Aparentemente, tá? A escola B, né, apresenta maior peso, um peso médio, né, do que a escola A. Tá? Nós temos lá o nosso nível de confiança de 0,95 e o nosso nível de significância, então, de 0,05. Nós temos que o grau de liberdade, n de A mais n de B menos 2, é igual a 18, tá? E o nosso valor tabelado, utilizando o grau de liberdade 18 e o nível de significância alfa sobre 2, que é 0,05 dividido por 2, 0,025, lá na nossa tabela nós temos o valor 2,101, tá? Então, nós vamos utilizar esse valor tabelado para nós construirmos um intervalo de confiança para a média, ok? Aí, pessoal, nós temos que calcular quem? Calcular a variância conjunta, né, o SP, para a gente utilizar lá na fórmula. A variância conjunta é igual ao n da primeira amostra menos 1, vezes a variância da primeira amostra, mais o n da segunda amostra, menos 1, vezes a variância da segunda amostra, dividido pelo número de observações da primeira amostra, mais o número de observações da segunda amostra, menos 2, tá? A raiz quadrada aí dessa fração, tá? Então, vamos substituir. Nós sabemos que o n é 10 da primeira amostra, menos 1, vezes 16,68, que é a variância da primeira amostra, mais 10 menos 1, vezes a variância da segunda amostra, dividido por 10 mais 10 menos 2, né? A raiz quadrada aí dessa fração. Fazendo aí os cálculos, nós chegamos aí que a fração vai ser 320,58 dividido por 18, a raiz desse valor, né? E vai ser igual a raiz de 17,81, que vai ser igual a 4,22, tá? Então, nós temos aí a nossa variância conjunta que nós vamos utilizar na fórmula do intervalo de confiança. O intervalo de confiança nós já vimos, né? É igual a diferença entre as médias amostrais menos o valor tabelado, mais menos o valor tabelado, vezes o valor da variância, vezes a raiz de 1 dividido pelo n da primeira amostra, mais 1 dividido pelo n da segunda amostra, tá? Vamos resolver essa parte aqui em verde, tá? Para nós, aqui é mais, tá, gente? Me desculpem. Aqui é menos, aqui é mais, né? Para a gente encontrar um intervalo de confiança, né? Aqui é o limite inferior do intervalo de confiança, aqui é o limite superior do intervalo de confiança, tá? Então, vamos encontrar aqui essa parte aí que está em verde, tá? Só não esquecendo que aqui está errado, é mais. Nós temos o valor t, né? Que é o valor tabelado, mais a variância conjunta que nós calculamos, vezes a raiz de 1 dividido pelo n da primeira amostra, mais 1 dividido pelo n da segunda amostra, tá? Nós calculamos a diferença, né? Aliás, o valor tabelado nós encontramos, não é a diferença aqui ainda, né? Esse valor tabelado é 2,101 vezes 4,22, né? Que é o valor da variância conjunta, vezes a raiz de 1 dividido por 10, vezes 1 dividido por 10. Nós encontramos aí um valor de 3,90, que nós vamos subtrair e somar a nossa diferença das médias amostrais, tá? Então, nós temos aqui menos 6,80 mais 3,90 é menor ou igual que a diferença das nossas médias populacionais, e menos 6,80 mais 3,90 do nosso limite superior aqui do intervalo de confiança, tá? Nós construímos aqui que a probabilidade da diferença entre as médias populacionais de estar entre menos 10,7 e menos 2,90 é igual a 0,95, tá? Ou então nós podemos dizer, representar isso com o intervalo de confiança das médias populacionais com o nível de confiança 0,95 é menos 10,7
a menos 2,90. Isso significa que se repetirmos muitas vezes o experimento, em aproximadamente 95% das vezes, a diferença das médias populacionais estará no intervalo entre menos 10,7 e 2,90. Tá? Se nós tivermos aí um valor fora desse intervalo, nós chegamos à conclusão, né, que não está dentro da média populacional verdadeira ou do que nós queremos encontrar, ok? Então, pessoal, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos a construir o intervalo de confiança para a diferença entre duas médias com variância conhecida e aprendemos a construir o intervalo de confiança para a diferença entre duas médias com variância desconhecida. Normalmente, na prática, nós utilizamos o segundo tópico ali, né, com variância desconhecida, porque normalmente nós não conhecemos a variância populacional, né, nós conhecemos somente a variância amostral. Então, pessoal, finalizamos a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos ver o intervalo de confiança para proporções, ok? Para proporções, né, porque normalmente nós não trabalhamos com a variável com os seus valores, e sim com as proporções de ocorrência de um determinado evento ou não. Então, até mais. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.